Queridos irmãos, nosso bom dia a todos, desejo de paz a todos, nosso agradecimento pelo convite fraterno que nos foi dado, é sempre uma oportunidade de servir. Aproveitando as obras psicografadas por Chico Xavier, de André Luiz, sempre são um cabedal de conhecimento para todos nós. Nós pegamos ali um momento do livro Os Mensageiros, que nós estávamos revendo, é tão atual. Diz ali, nesse livro, André Luiz comenta que eles desceram do nosso lar em direção ao Rio de Janeiro, num trabalho de socorro, e pararam numa colônia na região profunda do umbral, mais baixa do que o nosso lar, mas ainda acima do nível da crosta terrestre. Uma colônia que emitia luz a certa distância. E ali, eles, conversando com o dirigente espiritual dessa colônia, Alfredo, era um momento difícil da Terra. O livro é psicografado e foi editado em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Eram dores profundas que avassalavam o nosso planeta. Os gemidos de sofrimento e dor, eles chegavam nas esferas elevadas de modo tão intenso que confrangiam os espíritos superiores e, para o bem da própria Terra, para que esses sofrimentos, os pensamentos de dor, angústia, desequilíbrio, não criassem epidemias avassaladoras na própria Terra, doenças, eles separaram os desencarnados de modo que traziam para a América metade dos que desencarnavam para socorro. Olha só que importante o que ele fala, porque as obras de André Luiz são muito esclarecedoras. Em muitos trechos, ele comenta sobre pensamentos perturbadores em desequilíbrio, criando um campo magnético escuro, denso, propiciatório de fermentar virulência, de criar micróbios com os pensamentos desequilibrados, gerando possibilidade de epidemia, doença. Isso é muito esclarecedor, porque nos ajuda a entender que nós temos que vigiar mesmo os nossos pensamentos e nos mantermos em prece, porque nós estamos vendo que quanto mais vacina tem, mais doença aparece, não é verdade? Cria uma vacina para uma coisa, surge outra mais grave, de maior intensidade. Por quê? Porque nós precisamos modificar o conteúdo do nosso pensamento, o que emitimos. O nosso campo mental é uma usina que emite uma força magnética geradora de energia. Nós precisamos vigiar. E ele comenta ali, o instrutor Aniceto, que estava sendo o orientador de André Luiz e o seu amigo Vicente, nesse momento desse livro, que aqueles que não estavam combatendo diretamente nas arenas sangrentas da Terra, estavam combatendo no campo das ideias, comentando, colocando em jornais. Aí nós estamos nos reportando ao momento presente no Brasil. Nossa, com essa história de internet, WhatsApp, as notícias correm de tal modo, gente, que é preciso muita vigilância com aquilo que recebemos, para que não nos deixemos levar por esse combate de ideias que fala o Aniceto e que cria esse campo mental purulento
é preciso estendermos mais amor no nosso coração. Mas aí ele vai além, e é um momento muito bonito ali, quando Alfredo, ele comenta que vindo em missão de socorro à Terra, passando ali na Europa, um grupo para trazer espíritos que desencarnavam para a região da América, certa noite, quem lê o livro vai lembrar, eles passaram em espírito numa caravana na região de Bristol, na Inglaterra. Estava escuro, porque a cidade estava sendo bombardeada pelos aviões alemães, então faziam aquele blackout, apagavam todas as luzes para que os pilotos tivessem dificuldade de enxergar os alvos, tudo na escuridão. Mas algo chamou a atenção do grupo. Uma luz saía da terra para a região onde eles se encontravam com tamanha intensidade que parecia uma luz que emitia raios luminosos em todas as direções. Aquilo foi tão intenso que o instrutor deles, os convidando para a análise, os chamou para descerem ali na região da cidade onde estava havendo a emissão daquela luz. E para surpresa de Alfredo e do grupo que desceu com o instrutor, era uma igreja que brilhava naquela noite escura, emitindo com toda a resplandecência aquela luz. E na escuridão, lá dentro, um grupo de cristãos corajosos, que podiam ter se escondido nos abrigos antibomba, né, que eles tinham aqueles abrigos, pessoas entravam debaixo assim do chão, né? Eles estavam dentro da igreja, orando e cantando. E diz Alfredo que o pastor responsável pela prédica naquela noite havia selecionado uma página em que Silas e Pedro, encontrando-se na prisão, cantavam. E todos aqueles que ali estavam, cantavam, elevando em prece e fervor naquele templo a sua confiança em Deus, as suas preces e as suas rogativas, de tal modo que o instrutor que estava com eles e os convidara a descer pediu que se postassem todos de pé, em homenagem àqueles cristãos fervorosos que lembravam aqueles que séculos atrás haviam se sacrificado nas arenas, que se postassem de pé. E ele mesmo, o instrutor, acompanhou os cantos daquele grupo que ali se encontrava. E diz ali ele que dentro dos campos das batalhas políticas, um dia o pensamento cristão será aquele que há de triunfar dentro das arenas do mundo. E nós pensamos conosco, era um templo de pedra, não importa qual seja a religião, se você tiver no seu coração a fé que te sustenta, a força que te ampara, e todos eles em conjunto irradiavam aquela luz. Imagina se toda a cidade orasse naquele momento. Todos juntos, a cidade seria iluminada aos olhos do Espírito, porque aos olhos humanos estava tudo na escuridão, mas aos olhos do Espírito, aquele local era iluminado. Assim também somos nós, espíritos encarnados na Terra, somos um templo que podemos ter um halo escuro ou iluminado ao nosso redor, dependendo das nossas emoções, dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Ora, relembrando o Evangelho, que também nos fala
desse assunto, vamos ver lá no capítulo 4 de João Evangelista, que vai do versículo 1 até o 42 aproximadamente, que Jesus, tendo sabido que os fariseus estavam sabendo também que ele estava batizando mais do que João Batista, e diz o evangelista que embora Jesus não batizasse pessoalmente, mas sim os seus discípulos, houve por bem que ele se afastasse da Judéia e voltasse para a Galiléia, porque não era ainda o momento das perseguições mais intensas, não era ainda o momento em que ele fosse prisioneiro. Então, para a sua segurança, para que os comentários se reduzissem, ele saiu da Judéia em direção à Galiléia. Ora, entre a Judéia e a Galiléia está a Samaria. Nós sabemos que por muitos séculos os samaritanos e os judeus não se entendiam, devido a problemas na região, intolerância, porque a Samaria, muitos séculos antes, havia sido invadida por Salmanasar, assírio, que levou escravos da região da Samaria, judeus, para suas áreas e trouxe habitantes de outras áreas para a região de Samaria, de modo que houve uma influência de outras religiosidades e outros povos dentro daquela área da Samaria, e a intolerância hebraica da época criou um cisma entre eles que não admitia mais que eles fossem orar no templo de Jerusalém. Sequer admitiram que eles ajudassem na reconstrução do templo. Isso criou um cisma muito grande. Eles construíram, então, o templo no Monte Garizim, lá na região da Samaria. Séculos depois, Alexandre o Grande, por volta de 300 a.C., invadindo a Samaria, helenizou o local, criou quase um campo grego ali. Então eram muitas situações diferentes daquele momento hebraico que eles consideravam puro. Então achavam que os samaritanos não eram dignos e não eram judeus. Isso criou tamanha diferença que samaritanos e judeus não se conversavam entre si. Mas Jesus, o nosso mestre amado, ele sabia bem aonde é que se encontravam as ovelhas do seu rebanho. Conhecia como bom pastor suas ovelhas uma a uma e tinha interesse de ir em linha reta, ao invés de dar toda aquela volta para chegar a Galiléia, passar por dentro. Porque haviam seres que ele gostaria de chamar para o seu evangelho, para a sua boa nova. E passando por dentro da Samaria, chegaram no poço de Jacó. Era a hora sexta. Naquela época eles contavam o dia em 12 horas apenas, então era meio-dia. O sol estava quente, imagina, meio-dia naquela área que costuma ter até hoje um calor muito intenso. E ele sentou-se ali na beira do poço de Jacó, enquanto os seus discípulos foram até a cidade buscar alimentos. Sicar, a cidade, ficava a cerca de 5 quilômetros dali da área daquele poço. Ele estava esperando, ele não desceu com seus companheiros. Por que ele ficou ali naquele poço no sol, quando os seus irmãos discípulos desceram até a cidade? Havia um propósito.
e o propósito surgiu ali. Uma mulher que veio carregando um cântaro, estranhou que aquele homem estivesse ali, os traços lhe pareciam judeus pelo modo, não pelos traços físicos em si, mas o cabelo partido ao meio, a moda nazarena, aquela fita que separava os cabelos, então identificava a área aonde a pessoa pertencia. E ali ela olhando, desceu o cântaro, o poço era fundo, 30 metros de profundidade, tinha que ser colocado corda para descer até lá embaixo, pegar a água e trazer para a superfície. E Jesus ali olhando, quando a mulher traz a água de volta no cântaro, ele lhe pede: mulher, dá-me de beber. E ela estranha naquele momento. Como é que tu, sendo homem e judeu, diriges a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? Ora, ela conhecia essa história toda das desavenças entre os samaritanos e os hebreus e sabia também que em público um homem não conversava com uma mulher naquela época. A mulher andava do lado, eles andavam calados. Às vezes o homem ia até à frente, ela ia atrás. Aí, como é que tu, sendo homem e judeu, diriges a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? E ele responde: se tu soubesses quem é que te pede dar-me de beber, seria tu quem lhe pediria, e ele lhe daria de beber da água viva. Ela estranha, não entendeu direito. Senhor, mas o Senhor sequer tem um vasilhame, e o poço é fundo. Acaso serás mais poderoso do que o pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e os animais? E Jesus, apontando o poço, ele diz assim: se beberes desta água, logo mais tornarás a ter sede. Mas a água que eu ofereço, aquele que dela beber, não mais terá sede, mas tornar-se-á uma fonte que há de jorrar para a vida eterna. Ela ainda não entendeu direito. Ela falou: Senhor, então me dá essa água, porque assim eu não preciso mais vir a esse poço para buscar a água lá embaixo para tomar. Eu não vou precisar fazer esse esforço. Ela ainda não tinha compreendido que Jesus lhe falava do conhecimento. Aquele que bebe da água do conhecimento tem a compreensão, mantém-se em paz. Aí nós fazemos um parêntese. Como é que está o nosso conhecimento na direção das nossas vidas? Estamos nos mantendo serenos ante as dificuldades, que são muitas? Porque estamos ouvindo de planeta de regeneração e ao mesmo tempo vemos dores profundas avassalando as criaturas. Como estamos? Nós conosco. Estamos em paz, apesar das dificuldades? Estamos com a confiança? Estamos em fé, como aqueles cristãos em Bristol, que diante dos bombardeios cantavam e oravam hinos iluminando a sua igreja? Como é que nós estamos ante os obstáculos e os testemunhos que temos que exercitar? Estamos sabendo manter a nossa fé viva, a nossa serenidade? Ou estamos desequilibrando emocionalmente, nos afligindo ao extremo? Hoje
apesar de vermos o nosso país como sendo o país conhecido como o maior país espírita do mundo, o maior país evangélico do mundo, o maior país católico do mundo, nós, conversando com amigos médicos, nunca vimos tantas pessoas dependentes de medicamento até hoje. Todo mundo querendo remédio controlado. O que significa isso? Para conseguirem dormir, para não deixarem a ansiedade dominar em suas mentes, para ficarem aparentemente calmos, aparentemente estão impregnando o perispírito com essas medicações. Nós vemos nas obras do próprio André Luiz essa impregnação do perispírito, porque não estão aprendendo a ter o equilíbrio das emoções, a lidar com as adversidades. O conhecimento deve nos manter com a fé racional, aquela fé que nos sustenta. E é claro que há momentos que são muito difíceis, que a pessoa sente o coração pulsar com mais intensidade, tem até palpitações, sua fria, mas eleva o seu pensamento. Saia da guerra, tranquilize a alma, sintonize-se com as esferas superiores que o tempo há de se iluminar. E Jesus, conversando com a mulher, ele ouvindo o seu questionamento para que ela pudesse receber daquela água, ele lhe diz que primeiro chamasse o seu marido. E ela responde entristecida: Senhor, mas eu não tenho marido. Porque aquilo era uma culpa que ela carregava na alma, não é? Era muito combatido nessa época uma união não oficial, né? E ele diz: respondeste com a verdade, pois 5 maridos tiveste, mas aquele com quem hoje vives não é teu marido. E ela impressionou, não é? Nós que somos espíritas, e 2000 anos após esse evento, quando nós vimos o Chico Xavier falando tudo com detalhes, né? Era impressionante. Um médium, e Jesus não era um médium, ele agia por si mesmo. O médium é o agente de intercâmbio entre os espíritos e a terra. Jesus agia por si. Ele tinha o conhecimento pleno, o espírito puro, não precisava de ajuda de outros, porque ele sabia. E aí era impressionante, né? Vocês imaginam quando um médium extraordinário, como Chico Xavier, abraçava alguém. Certa feita nós comentamos isso lá na região do Triângulo Mineiro, a nossa terra. Uma amiga nossa que sempre ia até Uberaba, ela é dirigente de entidade grande de auxílio à criança na nossa cidade, lá no Triângulo Mineiro, e comentamos o Chico Xavier. Naquela época nós éramos muito jovens, nós passamos muito rápido por ele, não dá nem 2 minutos, aquele aperto de mão naquela fila enorme. Ela falou: dá graças a Deus, minha filha, porque quando ele demora com alguém e abraça muito, é porque essa pessoa tem muito problema e ele sabe com a mediunidade dele. Então, sempre gerou essa situação de surpresa, surpreendente. Imagina aquela mulher, 2000 anos atrás, falando tudo sobre a vida dela, sendo que não a conhecia. Ela ficou impressionada. E ela quis saber mais. Senhor, alguns dizem que devemos orar no Templo de Jerusalém, vocês ali insistem nisso. E os nossos aqui no Templo do Monte Garizim, como é que fica? E Jesus lhe respondeu para a nossa meditação através dos séculos: eu vos digo que nem no Templo de Jerusalém e nem no Templo
do Monte Garizim. Ora vem, e é agora é, em que o Espírito deve adorar a Deus com Espírito e verdade. São esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Aquele que ora em Espírito e verdade. Então não necessita do templo. O templo somos nós. Somos o templo vivo, que devemos nos manter com a nossa fé ativa, a nossa oração, para passarmos os testemunhos aflitivos em serenidade, porque esses testemunhos dentro desse mundo, que ainda é de provas e expiações, todos nós haveremos de ter que passar. Não é possível na Terra ainda que alguém passe completamente livre da dor. O nosso mestre dos mestres, Espírito puro, nas mãos dos homens sofreu dores inenarráveis. Nós somos espíritos milenares, que temos a nossa parcela de culpas a reparar, que temos o nosso trabalho de amor a conseguir fazer crescer esse sentimento em nós. Então, teremos o nosso punhão de dores também, mas dentro do templo vivo que podemos desenvolver, é nosso dever como espíritas passarmos por isso com serenidade. Há muitos anos atrás, já há mais de 15 anos, certa ocasião, o nosso querido Hugo Gonçalves de Campelos psicografou uma mensagem de João Leão Pita, está inclusive no livro, acho que Abnegado Servidor. Nós, quando vemos uma mensagem, pensamos num conteúdo imediato, né? Que as coisas vão acontecer naquele momento. Mas ele falando sobre as dificuldades que estavam por vir, que nós estávamos na grande noite da Terra. Um momento difícil. Ele termina dizendo que todos passariam dificuldades, mas que pelo menos o espírita passasse por dignidade, porque tem um conhecimento que outros não têm. Aí nós ficamos esperando, nossa, o que será que vem pela frente, né? O que vem aí difícil? E nós estamos vendo agora, tantos anos depois, momentos difíceis em toda a Terra, momentos adversos, em que é preciso que nos sustentemos com conhecimento, com a coragem, com a fé, mantendo o nosso templo iluminado. Naquele momento, os discípulos voltavam e estranharam que Jesus estava conversando com uma mulher ali sozinho, mas nada comentaram em respeito. Alguma coisa ele devia estar ali fazendo. E a mulher desceu. Nossa, imagina aquele sentimento, porque ele lhe havia dito, e isso ele não reporta em outros momentos do Evangelho. Pelo que nós temos assim uma noção, foi a primeira vez que ele se auto-intitulou, porque na conversa com ela impressionada com todas as orientações que recebia, ela lhe disse: Senhor, ouvimos dizer que o Messias, o Cristo, está por vir. Foi a primeira vez no Evangelho que nós vimos isso, ele dizendo: sou eu que falo contigo. Olha que beleza, e que momento ali, ele se intitulando. Que em certas ocasiões ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Aos seus discípulos, uns dizem que sois Jeremias ou Elias ou outro dos profetas, e Pedro, inspirado, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Foi o amigo que reportou-se a isso inspirado, mas naquele momento ele disse: sou eu que falo contigo. Ele se intitulou Messias.
E ela, encantada, maravilhada, desceu correndo para avisar a cidade que um homem, um grande profeta, sabia tudo da sua vida. Lhe disse todos os detalhes. Quem sabe seria ele o Messias que eles aguardavam. Então ela incendiou a cidade. E foram todos até ali para ouvi-lo. E de tal modo se encantaram que pediram que ele ficasse um pouco mais quando ele se dispôs a partir. Não, Senhor, seus ensinos nos são gratos ao coração, fica mais. E ele ali ficou, orientando e esclarecendo. E todos eles, sentindo na alma a beleza daqueles ensinos, dirigiram-se à mulher e falaram: olha, não era necessário nem que você nos dissesse que ele é o Messias, pois por aquilo que estamos observando e vendo e ouvindo, ele nos mostra que é o Messias que esperávamos. Olha que beleza. Ele tinha aquele povo daquela cidade como ovelhas que aguardavam as instruções do pastor, precisava passar naquela área ali. E ele demonstrou ao longo dos tempos que a sua mensagem de amor era para toda a humanidade. Teríamos hoje, mais de 2000 anos depois, caso sinceramente seguíssemos na alma as suas instruções, um planeta regenerado já. São as dificuldades dos homens que impediram que já estivéssemos dentro desse campo de solidariedade fraterna e de amor que estamos vendo aos poucos crescendo e dominando a Terra, mas estamos em momentos de dificuldades enormes frente ao âmbito mundial e ao âmbito regional. Dificuldades no sentido político, econômico, graçando em toda a Terra. Parece que o planeta tem os momentos que a paz se instala, que nós pensamos: oh, graças a Deus, agora parece que as coisas vão ficar bem, não é? Temos lá grandes líderes a nível mundial que nos surgem como pacificadores de países importantes, aí você relaxa, né? Ai, que bom, agora a Terra está em paz. Mas aí, de repente, surgem possibilidades de novos líderes completamente opostos. Então, precisamos redobrar as nossas preces para o nosso planeta, para a nossa terra, orar para que sejam escolhidos líderes de potências importantes que sejam pacíficos, que nos mantenham o equilíbrio do planeta inteiro. Porque estamos vendo fomentações de guerras, não é? De novo, essas coisas ali que aquele nosso irmãozinho lá da Coreia está fazendo e falando, preocupam. Mas sabemos que o planeta está sob a égide do Cristo, sob as orientações do amor. E se nós, cada um de nós, com o templo vivo no coração, tiver a fé que nos sustenta e a oração que nos ampara, seremos emissores de luz. E a emissão de luz de milhares pode neutralizar as trevas circundantes, pode diminuir as possibilidades virulentas, porque pensamentos em desequilíbrio, preocupação excessiva, fomentação de discórdia, WhatsApp aqui, internet ali, só passando coisas negativas. Se nós não nos vigiarmos, seremos alguém emitindo pensamentos sombrios também. É preciso que emitamos luz, para que a luz do Mestre e dos seus emissários possa envolver a Terra
e ajudar a amainar as dificuldades, de modo que as aparentes sombras sejam iluminadas pela luz, e que tudo passe, que tudo se tranquilize, e que nós fiquemos em paz. Que o nosso coração nunca se atormente a ponto de se obscurecer, mas que nos iluminemos na confiança de um futuro melhor que há de vir, na certeza de que Jesus está amparando a terra. As dificuldades vão passar, são degraus de subida para o espírito imortal. E nós precisamos passar essas horas difíceis para crescermos, para nos libertarmos do egoísmo infeliz que graça na terra. As pessoas ainda imersas nesse sentimento que lá na questão 919, Allan Kardec, de modo magistral, coloca como sendo o responsável por a Terra ainda não ter chegado naquele momento de regeneração aguardado, e que nós deveríamos, com todas as nossas forças, combater esse monstro, do mesmo modo que o médico busca curar as enfermidades e analisa as suas origens e vai nos campos mais profundos, que nós buscássemos ver o porquê é que a Terra ainda não atingiu esse mundo de regeneração que aguardamos. Porque estamos em falta com o tempo. O egoísmo ainda está vigendo no planeta. Precisamos nos despojar desse sentimento infeliz, trabalhando o altruísmo e a bondade no coração, fazendo de nossa parte, como cristãos verdadeiros que desejamos ser, uma conduta de amor e de compaixão. E ele diz ali que o processo é difícil, que devemos buscar todas as nossas forças no combate dessa enfermidade, e que só existe um meio para corrigir isso, e que o meio é a educação. Não a educação, instrução, que alguns ainda confundem, né? Não a instrução, mas a educação dos caracteres, a educação moral. Subirmos em moralidade, subirmos em amor, educarmos, fazermos do nosso coração esse templo. Não precisaríamos estar sob bombardeios de aviões, mas estamos sob o bombardeio das ideias, estamos sob o bombardeio dos momentos difíceis que estamos vivendo. Mas podemos, com o templo vivo, nos iluminar, como aquele povo em Cristo, que, sob os bombardeios alemães, mantinham-se serenos, confiantes, orando, cantando, de tal modo que o instrutor pediu aos seus companheiros que se mantivessem de pé em respeito. Seria muito bom que os nossos mentores e amigos, em observando a todos nós os nossos esforços grandiosos para nos melhorarmos, nos olhassem com respeito, nos olhassem pensando, está difícil. Às vezes resvala, mas se esforça. Então mantenhamos-nos de pé diante desse que se mantém cristão em todos os momentos, trabalhando os nossos corações. Muita paz a todos, desejo de um bom domingo, desejo de fortaleza moral e de bom ânimo. E lembrando Jesus, não é nem no Monte Garizim, nem no Templo de Jerusalém, mas a hora vem, e agora é,
em que os espíritos devem adorar a Deus, em espírito e verdade, porque é desses adoradores, esses adoradores verdadeiros, que o